Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 8, versículo 57. 1 Reis está lá no início da Bíblia, logo depois do livro de Ruth, de 1 Samuel. E nós vamos trabalhar um tema hoje muito especial. E o título da minha mensagem hoje é o coração inclinado. O coração inclinado. 1 Reis 8:57. Vamos ler. Diz assim: que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que Ele jamais nos deixe e nem nos abandone, e faça com que de coração nos voltemos para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos aos seus mandamentos, decretos e ordenança que deu aos nossos antepassados. Eu quero abrir um parêntese nesse texto e eu quero ler esse versículo 58 na versão Almeida e atualizada, que diz assim: que Ele faça com que o nosso coração se incline para Ele. Vamos ler versículo 59 agora. E que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite, para que Ele defenda a causa do teu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo o que precisarem. Versículo 60 diz: assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Versículo 61 diz: mas vocês têm um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem os seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez até nesse momento, aqui nesse lugar, e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Que o nosso coração seja como terra boa e a tua palavra seja a semente. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor ministre a cada coração, em nome de Jesus. E toda a igreja diz... E toda a igreja diz: amém. Vamos aplaudir a Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, começamos 2026, um ano que vai ser incrível na nossa vida, um ano que será transformador, um ano que será um ano de muitos desafios, um ano que nós teremos eleições, teremos Copa do Mundo. Quem sabe dessa vez o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. Faz muito tempo já que eu não vejo o Brasil ganhar uma Copa, né? Quem lembra aí da época do Tafarel, né, na Copa de 94? Ou eu estou errado? Não é isso? Obrigado, não estou tão ruim assim não. Mas quantos lembram aí das comemorações da Copa e tantas coisas que vão acontecer esse ano? O ano passado, não sei se algum de vocês se lembra, que eu disse que quando nós começamos o ano, nós começamos com vários objetivos. Objetivo, né? É legal você sair na rua no dia 1º, que você vai ver um monte de gente correndo na rua. Vou começar o ano já correndo, malhando, perdendo peso, começando já estudando. Muitas pessoas fazem isso, mas o complicado é nós persistimos em algo novo e continuarmos nisso até o final do ano. Todos nós temos sonhos, todos nós queremos que esse ano nós possamos evitar de cometer os mesmos erros que nós cometemos no ano passado. Queremos uma nova oportunidade, uma oportunidade de melhorar a nossa vida e a da nossa família. Mas o problema é que nem sempre o nosso coração se inclina à mudança de novos recomeços. Hoje eu quero falar sobre a inclinação do nosso coração.
essa palavra Deus queimou muito forte no último culto que nós estávamos aqui, e a gente teve aqui um jantar maravilhoso, e eu vendo todas aquelas pessoas, e eu fiquei pensando sobre a inclinação do nosso coração. Quando eu me inclino para algo, porque existe uma grande diferença de eu apreciar algo, de eu gostar de alguém, de eu gostar de fazer alguma coisa, de gostar de fazer, de exercer meu ministério, mas existe uma diferença de ter o meu coração inclinado para o ministério, inclinado para a minha família, inclinado para o reino de Deus. O que nós precisamos entender, e eu quero muito deixar essa frase com você, é que o nosso coração é como um leme, e o barco que manda aonde nós iremos. O nosso coração é que determina qual será o nosso próximo passo desse ano. O nosso coração é que realmente palpita um pouquinho mais forte por aquilo que nós iremos fazer. O coração do ser humano, a palavra de Deus diz que quão enganoso é o coração do ser humano. E se nós inclinarmos o nosso coração de maneira errada, certamente nós teremos um ano muito equivocado. Quantos estão entendendo essa mensagem? Amém? Talvez esse ano não seja mais a hora de apenas admirarmos as situações. 2026 é um ano de inclinar o nosso coração. Admirar é sentir, inclinar é se voltar, e quem volta muda a sua rota. Quem volta muda a sua rota. Uma coisa é eu estar aqui na igreja, e eu amo todos os irmãos aqui de uma maneira muito especial, igualmente a todos, e o Lucas me chamar, eu estar num trajeto, o Lucas me chamar, e eu paro, eu olhar para o Lucas, responder o Lucas: beleza, Lucas, ok, vou fazer isso que você me falou. Outra coisa é minha esposa falar assim para mim: meu bem, vem aqui que eu preciso falar com você. Eu vou até ela e me inclino para ouvir o que ela tem a me dizer. Por quê? O meu coração bate muito mais forte por ela. A minha inclinação por ela representa o quanto determina a minha luta, o quanto determina o que eu estou disposto a fazer por ela. Inclinar o meu coração exemplifica, eu quero exemplificar para você o quanto nós dizemos o seguinte: eu amo o meu trabalho, eu amo a minha casa, mas na primeira luta que você tem, a primeira oportunidade, você pula fora do barco. Você diz: cansei dessa família, cansei do meu casamento, cansei do meu trabalho, porque realmente o seu coração não está inclinado. Veja, o barco chamado vida, e como o leme coração funciona. Eu quero mostrar isso para você hoje. Primeiro passo: todo coração pende a alguma direção. Todo coração pende a alguma direção. O coração de cada um de vocês aqui, somos diferentes, e ainda bem que nós somos diferentes, né? Porque senão seríamos todos robôs. Pensamos de maneira diferente, mas comungamos com o mesmo Espírito. Comungamos com o mesmo Espírito. Veja Provérbios capítulo 4, versículo 23. Abra comigo sua Bíblia em Provérbios 4, verso 23. Provérbios está bem no meio da sua Bíblia, antes de Jeremias. Provérbios 4, 23. E nós vamos ler até o versículo 27, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Afaste a sua boca das palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para frente.
Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Considere a vereda que os seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Sabe o que tem esse texto de Provérbios e o texto de 1 Reis a ver um com o outro? Que os dois textos foram escritos pela mesma pessoa. O de 1 Reis é uma oração de Salomão, feito ainda na sua fase de jovem. E aqui no livro de Provérbios, nós vemos Salomão falando na sua fase adulta. É tão interessante porque Salomão, ele está orando lá no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 58. Ele está orando dizendo: Senhor, que o meu coração se incline para o Senhor, que o meu coração esteja inclinado à sua vontade, que o meu coração esteja voltado para o Senhor. E aqui no livro de Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz que acima de tudo, você deve guardar o seu coração, pois dele vem a origem da nossa vida. Guardar o meu coração, guardar a minha vida, guardar os meus pensamentos, aonde o meu coração vai me levar, aonde meu coração se inclinará. Anote algo: o coração do homem é um campo de batalha mais decisivo da vida cristã. Deus reina nele, ou o pecado o escraviza. Continua com esse texto, Jô. Preste bem atenção, meu irmão. O nosso coração, ele é um campo de batalha. Qual que é a primeira batalha da segunda-feira? É lutarmos contra a incredulidade. Porque no domingo a gente vem para a igreja, a gente ora, a gente sai daqui revigorante, a gente sai com certezas no nosso coração. Mas na segunda-feira, a primeira palavra que vem de encontro ao seu coração, você luta contra a incredulidade. E é assim que acontece. O nosso coração, ele pende a alguma direção. Ou ele pende para uma vida de pecado, ou Deus é o dono de todas as coisas nele. O coração na Bíblia, ele não é apenas uma emoção, mas ele é um centro de decisões e direção. Eu quero te explicar duas diferenças que nós vimos no texto de 1 Reis. A diferença de se admirar e a diferença de se inclinar. Admirar, na etimologia da palavra, significa gostar, concordar, se emocionar. Inclinar significa se voltar, se render, mudar de escolha. Inclinação, eu mudo as minhas escolhas. Se eu me inclino à minha casa, e se eu inclino ao que Deus fará em 2026, na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, eu mudo a direção. Eu pego tudo aquilo que eu fiz de errado em 2025, passo limpa, oro, falo: Senhor, quais são os seus planos, o que o Senhor tem para mim, e eu começo a seguir uma nova jornada. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, a saúde. Muitos de nós podemos admirar quem treina, quem vai na academia e acorda às 5 horas da manhã. Esses dias para trás estava conversando com o Jones, e o Jones falou para mim que se deixar ele mora dentro da academia. Ele é o primeiro a sair, quase o último a sair de lá também. E algumas pessoas eu falo assim: meu irmão, que horas você acorda para malhar? O cara fala para mim assim: pastor, eu acordo por volta de 4h30, 5 horas e vou malhar. Eu falo: meu irmão, eu também acordo esse horário. Sério, pastor, você treina? Não, meu irmão, eu só vou no banheiro e volto a deitar e dormir. Mas eu admiro o que você faz. Admirar quem treina, mas quem se inclina a uma rotina saudável tem uma disciplina, uma constância, tem uma renúncia do próprio sono. Eu renuncio o meu sono para acordar mais cedo e treinar. Um exemplo: finanças. Você pode admirar quem é uma pessoa organizada com as suas finanças, uma pessoa que é próspera nas suas finanças.
Mas o novo tempo, que inclina para a sua vida financeira, ele terá que priorizar a sua vida financeira, ele terá que ter corte de gastos, ele terá que reajustar algumas coisas. E uma coisa principal que eu quero, em nome de Jesus, no ano de 2026, ver nessa casa, que você não seja uma pessoa avarenta. Uma pessoa avarenta é uma pessoa extremamente chata de se conviver. É uma pessoa que fica medindo se a pizza veio 25 centímetros a mais, 25 centímetros a menos. É uma pessoa que fica, não, eu não posso dar prioridade, eu não posso levar minha esposa para se divertir, porque nós temos que fazer isso aqui, e nunca se permite ter um tempo de qualidade com a sua família. Esposa, agora é o momento de você cutucar o seu marido e falar assim: 2026 vai ser o ano que você vai me fazer uma rainha. Vamos lá, mulheres, estou dando uma ajuda para vocês. Agora o homem cutuca a esposa e fala assim: e 2026 vai ser o ano que você vai me ajudar a administrar melhor o nosso dinheiro, e nós vamos mudar a senha do cartão de crédito. Tô brincando. Mas se você admira alguém com as suas finanças, você precisa, e se você quer inclinar o seu coração para ter uma vida financeira boa, você precisa ter prioridades. No relacionamento a mesma coisa, você pode admirar e até amar alguém, até amar essa pessoa, mas o milagre acontece quando alguém inclina. E aí o que acontece? O ego cede, pede perdão, serve, se sente perdoado, abre o seu coração. Isso é um estado de inclinação. Pastor, então você está me dizendo que quando eu inclinar o meu coração, a minha esposa ceder nas nossas discussões muitas vezes, você está me dizendo que o meu casamento vai ser transformado? Sim, seu casamento vai ser transformado, porque você vai se dedicar de todo o seu coração. Se você se dedicar de todo o seu coração a ser um homem de negócios, a uma mulher de negócios, Deus vai te dar estratégias. Mas agora aprenda a ouvir a voz de Deus e não a voz do seu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9, não precisa abrir. Jeremias 17, 9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender o coração do homem? Quanta crueldade nós vemos as pessoas fazendo, não estendendo a mão ao próximo. Quantas pessoas são capazes de passar pela rua, subir o vidro do seu carro e nem sequer dar uma atenção à pessoa que está na rua. Eu não estou dizendo para você dar dinheiro para as pessoas que estão na rua, mas pelo menos ter um momento de atenção. Aqui perto da casa, não sei se alguém já viu esse cara, aqui perto da casa tem uma rua que desce para uma farmácia, que sobe depois ali para o FTM. E tem um cara que fica ali naquele sinaleiro, fica com um monte de pedacinho de baqueta nas mãos, pedacinho de pau na mão assim. Toda vez que eu paro lá, eu abaixo o vidro do carro, aumento o som e eu fico com ele: vambora, batera! Cara, eu acho que é o nosso momento de show, eu e ele. E aí toda vez ele fala assim: você vai passar aí depois? Eu falo: passa, vamos fazer um som junto. Ele pega um balde, começa a bater no balde, enfim. Nós precisamos inclinar o nosso coração para as pessoas. Se esse ano nós vamos trazer de volta pessoas que foram machucadas pela religião, se esse ano nós vamos pregar o evangelho às pessoas, será necessário nós inclinarmos o nosso coração a elas. Será necessário muitas vezes você abaixar e conversar com a pessoa, frente a frente, parar na rua, sentar talvez na calçada com essa pessoa e conversar com ela, estar junto com essa pessoa. Tem uma cena que eu guardo muito forte no meu coração e que ela nunca saiu do meu coração.
Há 3 anos atrás, nós estávamos andando em Uberlândia, no shopping, e aí tinha uma adolescente sentada no mall ali do shopping, na recepção, em algum lugar ali, numa área comum, e ela estava chorando, e ela estava sozinha chorando, e eu passei desapercebido por isso. A Janaína passou desapercebida, a Malu passou desapercebida, mas a Nanda percebeu que aquela adolescente estava chorando, e lá na frente, ela falou assim: papai, tem uma moça chorando lá atrás. Eu disse: sério, filha? Eu não vi. Ela é... E eu senti no meu coração que eu preciso orar por ela. Vai, vamos lá. Ela falou assim: não, eu queria eu e minha mãe. Pode ser? Eu falei: pode, claro. Fiquei à distância, e eu até registrei, filmei isso bem de longe mesmo. Ela voltou lá, sentou do lado daquela adolescente, conversou com ela, e elas oraram. E aquilo marcou tão grande o meu coração, porque eu consegui entender que eu estou levando as minhas filhas para um caminho de inclinação do seu coração. Nós precisamos parar um pouco em 2026 e inclinar o nosso coração. Mas a pergunta que nós temos que fazer: onde devemos nos inclinar principalmente e em primeiro lugar em 2026? Tópico 2 dessa mensagem: o primeiro lugar que você deve inclinar o seu coração. Primeiro Deus, depois todo o resto. 1 Reis, capítulo 8, versículo 58, que nós estamos lendo. Quero ler na versão Almeida atualizada, revisada e atualizada, que diz assim. Pode pôr no telão, mas vai estar um pouquinho diferente. Mas eu achei tão interessante essa versão que diz: que Ele faça com que o nosso coração se incline para Ele, para Deus, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos todos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Irmão, 2026, você quer ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida? Então experimente, em primeiro lugar, inclinar o seu coração ao Deus Todo-Poderoso. Experimente inclinar a sua vida a Deus, e apenas a Deus, e ouvir a voz dEle. Experimente inclinar o seu coração a Deus. Sabe, Deus, Ele não quer apenas um espaço no seu coração. Deus, Ele não quer apenas um espaço no seu coração. Deus, Ele quer um trono no seu coração. Ele quer ser rei sobre a sua vida. O dinheiro não vai reinar sobre a sua vida, sabe, o status social não vai reinar sobre a sua vida, mas eu declaro que no ano de 2026, quem vai reinar sobre a sua vida é uma palavra, e a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus reina sobre nós, todas as outras coisas são acrescentadas. Todas as outras coisas são acrescentadas. Jesus reforça isso. Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus 6, 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Então, se eu inclino meu coração a ouvir a voz de Deus, as demais coisas já vão acontecer, meu irmão, de uma maneira muito natural. Eu não sei vocês, mas eu vejo muitas pessoas adultas aqui. Mas todo adulto na virada de ano sempre vem com aquela mesma pergunta: como será esse ano? Será que eu vou conseguir quitar minha casa? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Como será a nossa vida financeira? E muitas vezes, quando na virada do ano, e eu lembro que no último culto do ano eu disse que virar o ano é apenas um dia, é uma linha simples, não é que vai dar um reset na sua vida e vai, como um passe de mágica, acontecer outras coisas. Mas quando eu viro o ano, eu preciso declarar que Deus tem um trono na minha vida. E se Ele tem um trono na minha vida, as preocupações serão deixadas de lado. Irmão, eu creio e eu declaro sobre essa igreja que esse ano, todas as suas preocupações, se você entregar nas mãos do Senhor,
Ele vai te trazer a melhor resolução da sua vida. 2026, antes de me inclinar aos meus planos, eu inclino ao reino. Antes de perguntar o que eu quero, em 2026 eu vou perguntar o que Deus quer. Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de nós? Ontem nós tivemos uma reunião aqui com alguns líderes para definirmos a agenda de 2026 de eventos da casa, com o pessoal que está trabalhando na casa ativamente. E antes dessa reunião nós oramos: Senhor, o que o Senhor quer que nós possamos fazer em 2026? O que deu certo? O que aconteceu? O que foi bom? O que foi do agrado do Senhor? E o que o Senhor quer que nós façamos em 2026? Hebreus capítulo 3, verso 8 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz, a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Endureceu o meu coração. Lembra do povo de Israel que ficou rodando no Egito durante 40 anos? Eles endureceram o seu coração. Em alguns momentos eles olharam para Moisés e falaram: Moisés, antes a gente ter morrido nas mãos de Faraó do que morrer aqui no meio desse deserto. Reclamavam, até o dia que o próprio Deus disse que essa geração não haveria de ver a Canaã, mas sim os seus filhos. Muitas vezes na nossa vida nós endurecemos o nosso coração num tempo de provação. Meu irmão, eu não estou querendo te dizer que 2026 você não vai ter luta. Nós teremos luta, mas existe uma grande diferença entre aquele que luta sabendo de uma resolução que é Deus, e aquele que luta reclamando, esperando o resultado pelo seu próprio esforço. Esse, no sentido popular nosso, fica tocando de roda e nunca sai do lugar, porque ele só reclama. É muito mais fácil reclamar do que acreditar, não é mesmo? É muito mais fácil, às vezes até mais prazeroso. Você está numa roda de conversa de pessoas, e eu sempre falo que é bom quando você vê quando a pessoa está ficando velha, que você reúne e aí você começa a fazer um debate de quem está tomando mais remédio. Menina, eu estou tomando agora um remédio bom para dormir. Aí o outro: qual que é? Ih, já tomei esse, estou tomando 2 dosagens e mais um outro. E aí vira uma concorrência. Pior é quando você entra numa roda de conversa que quem fica debatendo e concorrendo, quem está com a vida mais destruída que a outra. Rapaz, você não é de ver, meu carro bateram nele. Ih, rapaz, bateu também no meu mês passado e o cara até fugiu. Rapaz, bateu no meu, o cara fugiu e deu perda total no meu carro. E aí você sente até um prazer, você fala assim: existe alguém que está mais desgraçado do que eu. Alguém que não tem graça. Alguém que não tem a graça de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos entender que o nosso coração tem que estar inclinado na palavra do Senhor. Quantos estão entendendo essa mensagem? Quando eu me inclino para Deus, quando eu não me inclino para Deus, eu acabo endurecendo o meu coração. Existe um grande escritor que eu recomendo para vocês na livraria Leitura aqui de Uberaba, tem muitos livros dele para vender, que é um grande teólogo, grande pastor, falecido em 1845, mas eu gosto muito de ler os livros dele. Eu queria fazer uma citação dele, que é o Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: quando Deus ocupa o primeiro lugar no coração, todas as outras coisas encontram o seu devido lugar. Quando Deus ocupa o primeiro lugar no seu coração, as outras coisas vão começar a fluir, meu irmão, e vão começar a se encaixar de uma maneira automática. As coisas vão começar a acontecer, e de repente quando você vê, você vai falar assim: meu Deus, como que eu cheguei aqui? O que aconteceu? Como eu cheguei nessa situação tão bondosa? E aí Deus vai te lembrar: você me colocou em primeiro lugar.
Existe um texto, eu quero que você abra comigo. Segunda Crônicas, no capítulo 33. Segunda Crônicas 33. E nós vamos ler o verso de número 2. Segunda Crônicas, capítulo 33, e nós vamos ler o verso 2. Nós vamos ler o 2 ao 3 e depois nós vamos pular lá para o verso 10. Aqui nós vamos entender um pouquinho da história de um homem chamado Manassés, que ele teve a sua vida mudada quando ele inclinou o seu coração. E o título desse texto, em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 2, diz: o reinado de Manassés, rei de Judá. Diz assim, versículo 2, perdão, vamos ler versículo 2. Ele fez o que o Senhor reprovava, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Versículo 3: reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares aos Balaíns e fez postes sagrados, inclinou-se diante de todos os exércitos celestiais e lhe prestou culto. Versículo 10, pule comigo para o versículo 10, diz assim: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Versículo 11: por isso o Senhor enviou contra eles comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocando-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para Babilônia. Versículo 12: em angústia, Manassés, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados, ou seja, o Deus de Israel. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, e trouxe-o de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Entenda a situação do rei Manassés, um rei com poder, que desviou seu coração daquilo que ele havia aprendido. Ele havia aprendido que só existe um Deus poderoso, um Deus transformador, o Deus dos israelitas, e ele desviou seu coração. Ele se achou autossuficiente, a soberba veio sobre ele, então ele declinou sobre o que Deus queria sobre o seu reinado. Ele saiu fora, ele começou a andar em um outro lugar. E quando Manassés viu, o seu reinado já tinha sido possuído pelo rei da Síria. Só que no meio desse texto tão curto, tão simples, Manassés, no seu momento de prisão, resolveu voltar os olhos para Deus, resolveu novamente inclinar o seu coração para Deus, dizendo: eu pequei contra o Senhor, eu preciso voltar ao caminho onde eu me perdi. E a Bíblia nos fala que Deus ouviu o clamor de Manassés. Deus ouviu o clamor daquele homem, e lá da prisão resgatou o coração dele. Quantos de nós nos achamos autossuficientes? Acreditamos sermos iguais a Deus, acreditamos que podemos todas as coisas em nós mesmos, e não confiamos no Senhor. Nessa noite eu quero convidar você a inclinar o seu coração, a se arrepender, a inclinar, para que Deus possa inclinar os seus ouvidos para você. Eu quero abrir um parênteses aqui, que quando eu estava preparando essa pregação, eu dei um Google e fiquei intrigado. Será que o coração de Deus já se inclinou alguma vez?
E pegando alguns teólogos e estudiosos, fez todo sentido, e eu não tenho nem um pouco de vergonha de falar sobre isso, sobre não saber disso, mas Deus, Ele não inclina o seu coração. E por que Deus não inclina o seu coração? Porque inclinar o coração significa uma mudança de atitude, significa uma mudança de caráter, significa uma mudança de rota. E Deus, Ele é imutável. Deus, Ele não é homem para que se arrependa. Deus, Ele pode ter uma conduta diferente mediante ao arrependimento do homem, mas Deus, Ele não inclina o seu coração, porque Ele é um Deus único, que a sua palavra é justa, a sua palavra é clara. Deus não muda o seu caráter, porque Ele é Deus. Mas existe um texto em Salmos 116, versículos 1 e 2, que Davi escreve da seguinte maneira: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica, quando eu supliquei a Ele. E diz o seguinte: Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. Se Deus, Ele não inclina o seu coração, e isso é correto, existe algo muito melhor: Deus inclinar os seus ouvidos para nós, inclinar e te ouvir. No momento seu de súplica, Ele inclinar, levantar do seu trono de glória e parar para te ouvir. O Senhor Deus quer ouvir o seu clamor nessa noite. Deus quer ouvir tudo aquilo que você tem sonhado. Deus quer ouvir tudo aquilo que você tem para dizer para Ele nesse ano de 2026. O Senhor, Ele levanta do seu trono de glória para ouvir essa igreja nessa noite. O Senhor quer ouvir a sua súplica, assim como houve com Manassés, que no momento de pecado, no momento de desvio de conduta, ele clamou e o Senhor o ouviu. Deus quer nos ouvir nessa noite. Deus quer nos ouvir, igreja. A gente precisa crer nisso. Cara, que maravilhoso eu saber que tem um Deus que me ouve, um Deus que não se esconde de mim, um Deus que não precisa dos meus sacrifícios, pois o seu próprio Filho foi um sacrifício. Um Deus que está disposto a inclinar os seus ouvidos e me perdoar, limpar o meu coração, transformar minha vida, transformar o meu caráter, transformar minha família. Nessa noite, meu irmão, incline seu coração ao Senhor, incline seu coração a Deus, incline seu coração a falar com o Senhor. Olá, Pastor Thales e Pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!